Bom dia, família Faros. Bom dia para quem está aqui presencial e para você que está assentado conosco à mesa aí na sua casa. Bom dia para você. Que essa palavra alcance a sua vida, alcance o seu coração, que você se sinta atraído pela presença de Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você que está aí, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Que você dedicasse ao Senhor todo o seu entendimento, todo o seu coração agora, que você se rendesse a Jesus Cristo. A Jaque orou aqui a respeito de preocupação, então nesse momento você está livre de todas as amarras, você está livre de todo pensamento que queira roubar a sua atenção agora. Você está na presença de Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse é o momento que Deus vai falar conosco agora. Pai, nós rendemos ao Senhor todo o nosso entendimento, nós rendemos ao Senhor todo o nosso coração, toda a nossa mente. Jesus, nós estamos voltados a você agora, nós estamos com o nosso coração olhando para você agora, Senhor, não somente com os nossos olhos, não somente com o nosso corpo físico, o nosso coração se prostra agora diante da sua presença e te adora, Jesus, porque não há outro nome além do seu, não há ninguém mais importante do que você, Jesus, não há ninguém maior do que você. Nós estamos aqui por causa de você, por causa da sua vida, por causa da sua entrega e porque nós acreditamos que somente a sua palavra produz a vida que nós necessitamos, Deus. Nós estamos aqui para um encontro contigo, nós estamos aqui, Senhor, para uma restauração, uma reforma completa, uma transformação de dentro para fora. Deus, vem com a sua palavra agora, vem com a sua água, vem, Senhor, e nos lava da cabeça aos pés, nos lava, Senhor, diante da sua presença, porque nós estamos sedentos por de ti. Se você está aqui nessa manhã, se você está sedento por Deus, diga isso a Ele agora. Senhor, nós temos sede de ti, nós temos fome de ti, Senhor. Você completa a nossa vida, nós te amamos, Senhor, nós te desejamos, Pai. Vem suprir, Senhor, não só o vazio do nosso coração, mas vem suprir, Senhor, o prazer da nossa vida. Nós queremos nos deleitar em você, queremos nos deleitar em você, Jesus, nessa manhã. Seja bem-vindo e seja adorado aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Uau, Jesus está aqui. Amém. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, no capítulo 5. No versículo 18, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Repete aí, ministério. De novo, ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, por parte da Cristo, que vos reconcilieis com Deus. No versículo 20, eu vou ler de novo, diz: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos vós, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Hoje eu queria falar com você a respeito do ministério da reconciliação. Vocês sabem o que significa ministério? Ministério, se nós formos olhar o significado da palavra ministério, significa exercício de um trabalho. Ministério significa uma função, uma área de trabalho.
Mas a Bíblia, às vezes, fala a respeito de ministério e ela dá uma tradução da palavra do hebraico, do diáconos. E quando a gente fala de diácono, a gente conhece diácono da igreja. Diácono é qual? É aquele que serve. O trabalho do diácono não é em função de si. O trabalho do diácono é em função do próximo. Então, se a gente juntar a palavra, o significado da palavra ministério, que diz que é um trabalho, que é uma função, se a gente vincular a parte do diácono, que diz que é uma função em prol do outro, então o ministério é uma função que você exerce em prol do outro. E aí tem um outro significado também que a Bíblia fala, quando ela fala de ministério, que tem a ver com liturgos, que também vem lá do hebraico, e aí tem a ver com a questão da liturgia. E a questão da liturgia tem a ver com alguém escolhido por alguém, levantado por alguém, para fazer aquilo. Então, quando nós falamos que nós temos um ministério, significa que alguém nos levantou para um trabalho em prol do outro. Entende isso? E a Bíblia está dizendo que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. E o que é reconciliar? A palavra reconciliação é muito usada com relação a casamento. Reconciliar é você conciliar outra vez. Mas conciliar um relacionamento íntimo, algo que estava desligado, e aí é você ligar de novo. Então ele nos deu um ministério, um trabalho em função do outro, de ligarmos, conectarmos as pessoas a alguém. Esse é o ministério da reconciliação que Jesus deixou a nós. Mas ele diz assim, que antes dele deixar a nós, ele fez isso conosco. O próprio Deus, através de Jesus, se reconciliou conosco, através da cruz. E aí eu queria relembrar a vocês uma história que fala muito bem a respeito de reconciliação. Acredito que você já deve conhecer essa história, que é a história do filho pródigo. Diz de um pai muito rico, que ele tinha 2 filhos. E aí o filho mais novo chega nele e fala, pai, eu quero a minha parte, quero que você me dê a minha herança. E aí ele pega a parte dele e vai embora. Ele desliga esse vínculo, ele desliga esse relacionamento com o pai e ele vai embora. Só um minuto. Diz que ele pega a parte dele, vai embora. E diz assim que dias depois, tempos depois dele ter gastado tudo aquilo que ele tinha, ele começa a não ter mais nada, ele começa a desejar comer a comida dos restos dos animais. E chega um momento de tamanha pobreza, de tamanha miséria, de tamanha necessidade, que ele volta e fala, poxa vida, lá na casa do meu pai, até os servos dele comem melhor do que eu estou comendo agora. E aí ele fala assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra você. Ele volta, ele se arrepende, e aí quando ele chega de volta para encontrar o pai dele está lá esperando ele de braços abertos. Então, o filho corre ao encontro do pai, abraça o pai, se arrepende, pede perdão, o pai perdoa, e mais do que isso, ele fala, pode pegar aí o melhor que nós temos, nós vamos fazer uma grande festa. E dá roupa, dá comida e diz, o meu filho estava morto, mas agora ele voltou a viver. Essa história, ela representa claramente um processo de reconciliação. E eu quero dizer para você que todo o processo de reconciliação precisa de 2 coisas fundamentais. Todo processo de reconciliação precisa de arrependimento. Mas mais do que arrependimento, não é só reconhecer que está errado. Muitas pessoas reconhecem que está errado, reconhecem os seus erros, mas o arrependimento, ele produz uma necessidade de voltar atrás, uma necessidade de restituir aquilo que foi tirado. O arrependimento verdadeiro faz com que você olhe para dentro de você e imagine como eu poderia, como eu fiz isso. Uma reconciliação perfeita, ela exige um arrependimento sincero. E eu quero te falar uma coisa, arrependimento sincero não é um arrependimento no anonimato. Um arrependimento sincero, ele faz com que o nosso corpo se movimente à reconciliação. Diz que aquele filho lembrou,
Aquele filho lembrou daquilo, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou daquilo que ele tinha. E ele olhou e viu onde ele estava, ele viu aquilo que ele estava fazendo. O coração dele se encheu de arrependimento, porque ele reconheceu e ele não se envergonhou. Ele não se envergonhou de dizer, eu não vou voltar, eu não vou pedir perdão. Não, ele falou, não, eu conheço meu pai. Quando eu estava pensando a respeito de arrependimento, me veio assim que muitas pessoas perdem o desejo da reconciliação. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos distancia de Deus a tal ponto que você não reconhece mais o Pai. Você começa a pensar assim, ele não vai me receber de volta. Ele não vai me amar como antes. Ele nunca mais vai olhar para mim da mesma maneira. A maioria das pessoas que precisam se arrepender, todos nós, quando nós precisamos nos arrepender, a primeira coisa que vem é tipo assim, como eu vou lidar com o olhar daquela outra pessoa sobre mim? No casamento acontece dessa maneira às vezes, não é? Sei lá, aconteceu uma falha, grave ou pequena, não importa, porque cada pessoa tem uma medida. Às vezes, não lavar a louça para uma pessoa é tão intolerável como qualquer outra coisa, sei lá, não existe falha grande ou pequena, cada pessoa tem sua medida, mas às vezes alguém quando se arrepende fala assim, poxa, eu vou ter que voltar atrás. Num caso de um casamento destruído, numa questão de traição, a pessoa olha e fala, caramba, ela vai olhar para mim todo dia, ele vai olhar para mim todo dia e vai se lembrar do que eu fiz. Quando nós nos arrependemos, sinceramente, você está disposto a convencer aquela pessoa da sua mudança, a convencer aquela pessoa da sua transformação. Aquele filho diz assim que ele corre para o pai, e quando ele abraça o pai, ele fala no ouvido do pai assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra você, mas me recebe de volta, não como seu filho, como um servo. Sabe onde está o maior problema das pessoas que dizem se arrepender muitas vezes? Elas acham que nada vai acontecer. Tipo, me aceita normal, do jeito que eu tô e vida que segue. Você precisa estar ciente que tudo que você faz tem uma consequência. Mas aquele filho, ele conhecia o pai dele. Ele conhecia quem era o pai dele. Ele sabia que aquele pai iria aceitá-lo. E ele falou, olha, nem precisa mais me aceitar como filho. Você pode me aceitar como um servo agora. Você pode me aceitar como alguém para trabalhar. Porque os seus servos têm mais do que eu tenho nesse momento. Toda reconciliação necessita de um arrependimento. Seja qual for, ela necessita de um arrependimento. Sabe outra coisa que uma reconciliação precisa? Ela precisa de perdão. O pai estava pronto a perdoar. Se não há perdão, não há reconciliação, ainda que haja alguém arrependido. Se não há perdão, não há reconciliação. Então, para nós nos aproximarmos dessa verdade, para a gente entender aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, é necessário nós entendermos essas duas coisas: o poder do arrependimento e o poder do perdão. Porque o perdão, ele apaga o passado, o perdão, ele extermina as dúvidas, o perdão, ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Aquele pai, ele não ficou se questionando, será que ele não vai, agora eu não vou dar uma roupa tão boa, porque pode ser que ele vá embora de novo. Agora eu vou dar só um anel, mas eu não vou dar uma festa, porque senão todos vão saber que eu aceitei meu filho e ele foi embora de novo. Não, aquele pai, ele ficou tão feliz que ele não se importou com o que ia acontecer depois. Ele simplesmente perdoou e restituiu tudo aquilo que havia perdido naquela relação, naquele relacionamento. E o que eu quero te dizer é que Deus nos chama para exercer arrependimento e perdão, produzir isso em nós todos os dias, e mais do que isso, produzir isso nas outras pessoas. Diz que o próprio Cristo nos ensinou como é que se faz essas coisas, e eu quero te dizer, é necessário que nós venhamos nos arrepender constantemente, e que nós venhamos perdoar constantemente, e nos reconciliarmos com Ele. Qual era a nossa situação como indivíduos, como humanidade? A Bíblia diz assim em Gênesis que Adão e Eva viviam no paraíso, viviam no jardim do Éden, e eles tinham todas as coisas, eles estavam num relacionamento perfeito com Deus. Mas diz assim que o pecado entra naquele lugar e começa a roubar aquele relacionamento que era perfeito. Nós já ouvimos isso algumas vezes, diz assim que depois que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Se esconder de Deus. Mas aí Deus vem, chama eles,
tiram eles do Jardim do Éden, o Jardim do Éden é destruído, eles começam a viver do trabalho das suas mãos, e a humanidade foi cada vez mais andando ao declínio, andando de acordo com as suas paixões humanas, com os seus desejos humanos. Nós estávamos totalmente afastados de Deus. Então, Deus envia o seu próprio Filho, Cristo, e diz assim: essa é a minha aliança com vocês, eu quero vocês de novo para mim. Mas sabe, algo que Deus estava falando no meu coração, diz assim que o arrependimento, ele não é no anonimato. O arrependimento, ele precisa ser visto. Olha, eu coloquei assim: para haver uma reconciliação, o arrependimento precisa ser evidenciado. Ele precisa ser evidenciado, precisa ter um pedido de socorro, precisa ter uma mudança de rota, precisa ter uma mão estendida, precisa algo acontecer, para que nós venhamos nos mover no arrependimento. Mas o nosso Pai, Ele está pronto o tempo todo. Depois de uma humanidade toda destruída, caminhando rumo ao pecado, então Jesus vem e ensina o que é perdão. Ele estabelece novos padrões, ele vem e faz com que nós venhamos enxergar a palavra de uma outra forma. Ele diz assim: se alguém te bateu de um lado, oferece o outro lado. Se alguém te manda caminhar 1 milha, vai e anda 2 milhas com ele. Ele estava pregando algo diferente. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ele vem e prega um monte de coisa, que começa a entender que Deus está o tempo todo dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te quero para mim. O tempo todo Deus está dizendo isso. Aquela mulher estava sendo levada, arrastada por uma multidão, dizendo: ela foi pega em adultério. Jesus vem, coloca a mulher no centro, diz assim: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus veio para nos religar com Deus, e não existe religião maior do que Jesus. Jesus é a perfeição, Ele é a reconciliação perfeita, sabe? E Cristo em nós traz essa reconciliação ao mundo. Nós não viemos para julgar as pessoas, nós viemos para reconciliar as pessoas com Deus. Nós viemos para pregar 2 coisas neste tempo: arrependimento e perdão. Mas para isso nós precisamos nos sentir perdoados por Deus. E para nos sentir perdoados, para receber o perdão dEle, nós precisamos levar o nosso coração até o lugar do arrependimento. Às vezes nós queremos dizer assim: ai, Deus, foi mal, me perdoa, tal. Mas cara, para você ser a pessoa que Deus está esperando do outro lado para perdoar, você precisa levar o seu coração até o lugar do arrependimento. Sabe, para aquele filho pródigo, para que ele pudesse se arrepender, ele foi levado ao lugar da escassez. Ele foi levado ao lugar da miséria, ele foi levado ao lugar da necessidade, para ele ter o raciocínio que ele precisava ter. Gente, ele estava lá e ele nunca reparou quão boa era a vida dele. Ele estava com o pai, ele tinha tudo que o pai tinha, mas ele nunca tinha parado para pensar o quão boa era a vida dele, o quão boa era aquela comunhão, o quão bom era viver naquele lugar. Ele nunca tinha prestado atenção naquilo. Ele precisou sair do ambiente, ele precisou perder tudo, ele precisou passar pela miséria, passar pela escassez, para o coração dele entender que não foi legal o que ele fez. Todos nós estávamos desgarrados, estávamos distantes de Deus. Então Jesus vem, morre na cruz e diz assim: esse é o meu perdão antecipado. O meu sangue derramado é o meu perdão antecipado. Ele não queria saber se você ia pecar ou não, se você ia se arrepender ou não. Ele disse assim: se você se arrepender, eu te perdoo. Sabe, para Deus, o imperdoável é não se arrepender. Para Deus, o imperdoável é não se arrepender. Quem vai viver longe de Deus? Aquele que não se arrepende. Quem vai para o inferno? Aquele que não se arrepende. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque não havia possibilidade, não havia arrependimento e nem possibilidade de arrependimento nele. Mas existe essa possibilidade de arrependimento em mim e em você. E existe essa possibilidade de arrependimento na nossa vizinhança, na nossa cidade. Existe essa possibilidade de arrependimento em cada filho de Deus. E Deus está dizendo: ativa o arrependimento nas pessoas, porque eu antecipei o perdão. Deus está dizendo: se você ajudar alguém a se arrepender, eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a reconciliar, a fazer a união perfeita novamente. Deus está nos movendo nesse tempo a isso. Mas para nós falarmos sobre isso, nós precisamos receber de Deus, entender que nós estamos reconciliados com Ele. Eu não sei se você já conheceu alguém, sabe aquela pessoa que às vezes
o casamento não está muito bom, ou o namoro não está muito bom. Mas ele fala, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo, porque assim ele fica mais livre para fazer aquilo que é errado. Não sei se você já viu alguma situação assim. Às vezes a nossa vida com Deus, ela está dessa mesma forma. As coisas não estão boas, mas você não faz muita questão de consertar, porque talvez ficar um pé ali, outro cá, é mais cômodo para você. Mas eu quero te dizer que é só na reconciliação perfeita que você vive as promessas e o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, a palavra reconciliação, o significado da palavra reconciliação é instaurar a paz. Instaurar a paz. A paz na Bíblia vem da palavra shalom. E shalom não é só a paz, a gente traduz como paz, mas shalom diz assim que é integridade. É a união do homem com Deus. A paz perfeita é quando nós somos um com Cristo. Quando há alguma separação entre nós e Deus, não há paz perfeita, não há reconciliação. É por isso que às vezes nós andamos vacilantes, é por isso que às vezes a gente vive tantos altos e baixos, conflitos internos. Eu não estou falando conflitos de você acordar e falar, cara, hoje eu não estou bem, hoje eu estou assim. Não, mas conflitos de você dizer, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se tem jeito para mim, eu não sei se eu vou ser feliz um dia, eu não sei se eu vou viver as promessas de Deus, eu não sei. Esse tipo de suspeita a respeito daquilo que Deus tem para você, isso acontece só quando nós não estamos íntegros, quando nós não estamos inteiros com Ele, quando não há paz em nós, quando não há uma unidade perfeita em nós. Mas quando nós voltamos para Deus, quando nós dizemos, Senhor, eu acho que essa paz, ela ainda não está dentro de mim, porque eu ainda ando vacilando nesse pensamento, Deus, porque eu ainda tenho esse desejo, porque eu ainda penso nessas coisas. Quando há sinceridade no seu coração, e você começa a confessar isso diante de Deus, o Espírito Santo te leva ao lugar do arrependimento. Tem pessoas que dizem assim, eu não me arrependi, mas é porque você não confessou. Começa a contar para Deus aquilo que você pensa. Começa a contar para Deus como está o seu coração, as suas dificuldades. O Espírito Santo vai te levar ao lugar do arrependimento. E nesse lugar você vai receber o perdão e a reconciliação perfeita com o Pai. Deus está esperando por você neste lugar. Mas às vezes nós estamos andando à procura de uma, à procura de outra. Ele está dizendo, venha ao meu encontro, porque eu já preparei a mesa, eu estou te esperando na porta, eu estou esperando você voltar. Deus está sempre esperando por nós. Ele entregou tudo que Ele tinha. Ei, você é precioso para Jesus. Não perde a sua vida, não desperdiça o seu tempo, não desperdiça o seu tempo mais um dia, nem mais um segundo sequer. Deus preparou o dia da reconciliação perfeita para nós. Você é um ministro da reconciliação. Isso significa que alguém maior do que você te chamou para uma obra que não é sua, mas é do próximo. Ele está dizendo, quando você recebe o meu perdão e você se torna um comigo, então você vira um canal e eu consigo alcançar outras pessoas. Porque o seu ministério não anda, porque você não recebe aquilo que você quer falar, porque você não vive aquilo que você quer que as outras pessoas recebam através de você. Com Deus não há brincadeira, com Deus não há divisão. Deus, Ele é verdadeiro e Ele é pleno. Talvez você diz, ninguém me respeita, ou ninguém presta atenção naquilo que eu estou dizendo. Uma vez Deus falou isso comigo, Deus falava isso comigo, dizia assim, se você quer dar fruto a alguém, primeiro coma do seu próprio fruto. Se você esteja nutrido por aquilo que você prega, se você prega paz, come paz. Se você prega amor, então come amor. A Bíblia diz, o trabalhador, aquele que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Você precisa estar nutrido daquilo que você quer que o seu pai receba, que o seu marido receba, que o seu filho receba. Sabe, os testemunhos mais completos e mais vivos que nós ouvimos, não é de alguém que muito fala, é de alguém que muito faz. É de alguém que muito faz. A palavra de Deus diz assim, quem muito é perdoado, muito ama. Mas perdão não é uma palavra, perdão é uma ação de receber alguém de volta.
No relacionamento, quando você recebe alguém de volta e você perdoa, você não fica jogando todo dia na cara aquilo que ele fez. Você não fica todo dia lembrando das mesmas coisas que aconteceram lá atrás. Perdão e perdão é perfeito. O perdão, ele apaga. A Bíblia diz assim que Deus, ele pega todas as nossas iniquidades e ele lança no mar do esquecimento. E delas, ele já não se lembra mais. Eu quero te dizer, se você tem caminhado carregando culpa, se você tem caminhado carregando peso de coisas do passado, Deus está te falando hoje, deixa isso para lá, porque eu já não me lembro mais. Eu tenho um novo nome, uma nova história para você. Deus tem uma reconciliação perfeita. Você recebe isso na sua vida? Se você está na sua casa, você está aqui, diga assim: Jesus me garantiu uma reconciliação perfeita. Diga: e eu aceitei. A reconciliação precisa daquele que se arrepende e daquele que perdoa. Aquele que perdoa já está pronto. E aquele que se arrepende, onde ele está? Precisa ser eu e você. Precisa ser você que está aí em casa. Deus está nos chamando para esse tempo. E Ele diz que esse ministério que Ele entregou a nós, Ele garante vida às próximas gerações. Ele garante vida ao próximo. Histórias novas serão contadas. Quando você se reconcilia com Cristo, você garante o futuro da reconciliação com outras pessoas. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida não vai parar aqui. Os nossos filhos receberão a reconciliação. A nossa geração, os nossos amigos, a nossa família. Não vai parar em você. Não vai parar na sua vez. Aquilo que Deus está fazendo com você é o começo daquilo que vai se estender a outros tempos e a outras pessoas. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa receber a reconciliação perfeita. Porque você é o início de uma história. É o início. Uma nova geração nasce de você. A pessoa que conhecer você, ela vai conhecer a Cristo. E ela vai conhecer a oportunidade de ter a sua vida inteira transformada. Gente, é por isso que nós não podemos reter aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos falado disso. E esse R do reconciliação é o R do Faros. O nome da nossa igreja é Faros. E o R do Faros significa reconciliar os povos. Então, dentro disso, nós estamos dizendo que nós somos os responsáveis. Nós exercemos esse trabalho de trazer perdão e arrependimento. Jesus está aqui, amém? Jesus está falando com você, amém? Quero te convidar a ficar de pé agora. Para Deus, o imperdoável é não se arrepender. Para Deus, o imperdoável é não levar o seu coração ao lugar onde Ele está. Esse é o imperdoável. Ele está aqui e Ele está dizendo para você: hoje é o dia da nossa reconciliação. Hoje é o dia da nossa reconciliação. Onde você estiver, coloca as mãos no seu coração. Na mesa com o Senhor é lugar de sinceridade. E eu não estou falando a mesa por causa da ceia. Eu estou falando a mesa por causa da palavra. Eu estou falando a mesa porque Ele está aqui. Ele preparou esse dia para nós. Eu queria que você ajustasse agora a intenção do seu coração. Olhasse para dentro de você. Qual é a sua realidade? Antes de nós nos arrependermos, nós precisamos reconhecer. Quando a gente fala de reconhecimento, é olhar para algo e saber se é bom ou se é mal, ou o que é, pelo menos. Às vezes, nós não nos arrependemos porque nós não olhamos para nós com esse olhar de eu quero resolver. Então, eu quero te convidar hoje a resolver o seu coração, resolver os seus pensamentos. Talvez você estava pensando: até quando eu vou caminhar com isso? Até quando você quiser. Até quando você quiser. Porque quando você quiser, você vai olhar e você vai dizer: Deus, eu achei, eu sei qual é o ponto. Então nós vamos orar agora. E essa oração é uma oração de reconhecimento. Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para dentro de nós, Senhor.
O Senhor sabe quando nós somos egoístas. O Senhor sabe quando nós somos mentirosos. O Senhor sabe quando nós somos intolerantes, quando nós somos falsos. O Senhor sabe quando nós queremos praticar a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado programado. Quando eu sei que é errado, mas eu planejo aquilo. O Senhor sabe quando eu sou mal. O Senhor sabe quando eu sou injusto. Deus, e eu também sei quando eu sou. Deus, mas eu quero, Pai. Eu não quero ser dessa maneira. Eu quero receber a consciência de Cristo, o coração de Cristo. Esse texto, ele está, Senhor, escrito, Ministério da Reconciliação. Ele começa a ser apresentado a nós a partir de uma nova consciência. Ele estava dizendo assim, que as coisas velhas se passaram. No versículo 17 de 2 Coríntios, no capítulo 5, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque isso provém de Deus. Ele nos reconciliou com si mesmo por Jesus Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. As coisas velhas se passaram. Eu sei que existe uma nova mente, um novo coração para pulsar em nós, Deus. Senhor, nós queremos nos arrepender. Nós viemos nos arrepender aqui nessa manhã, porque o Senhor é o mais importante. E se existe promessa, se existe, Senhor, algo bom que o Senhor providenciou para nós, então nós viveremos por causa dessa aliança perfeita, Deus, em nome de Jesus. Olha para nós, Senhor, nessa manhã. Olha para o nosso coração e nos religa novamente a você agora, em nome de Jesus. O ministério da reconciliação, ele consiste na vida de Jesus, na entrega dele. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, então nós entendemos o quanto nós precisamos melhorar, o quanto de valor Deus enxergou em nós. E eu quero te dizer nessa manhã, olhe para a cruz de Cristo, olhe para Jesus. Pessoas são falhas, nós somos falhos, mas Ele é perfeito. Olhe para Jesus hoje. Tem uma transformação na sua vida por causa de Jesus. Você não pode mudar por causa dos seus pais. Você não pode mudar por causa dos seus filhos. Você não pode mudar por causa da sua esposa. Mas por causa de Jesus você pode. Ele é o motivo perfeito. Ele é o motivo perfeito para a nossa transformação. E Ele está aqui dizendo: eu estou olhando para você, onde você está nessa manhã. Os olhos de Jesus te encontram com perdão. Os olhos de Jesus te encontram com perdão e misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus olha para você e Ele não dá o castigo que você merece. Misericórdia é quando Deus te livra do castigo que você merece. E sabe o que é graça? É quando Deus te dá a bênção que você não merece. Através do perdão, através da reconciliação, Deus te dá misericórdia. Ele tira de você todo o castigo e Ele te dá graça. Ele te dá tudo que você não merece. Tudo aquilo que você jamais poderia conseguir, Ele coloca sobre você. Mas Ele diz: se aproxima de mim com o coração arrependido, porque eu tenho o bálsamo do perdão sobre você. Amém? Recebe essa palavra no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.